Hoje, vamos tomar um tempo para aprender sobre Deus, que veio nesta época para salvar a humanidade, com o tema O Rei Davi e Cristo Ansanhon. A Bíblia é um livro extraordinário, cheio de profecias. A Bíblia profetizou sobre Jesus Cristo, que nasceria através de uma virgem, na cidade de Belém, e que o seu corpo seria colocado no sepulcro de um homem rico. A Bíblia também profetizou que Jesus derramaria seu sangue ao morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Os profetas escreveram detalhadamente sobre Cristo. Assim como a Bíblia profetizou detalhadamente sobre coisas que ocorreram 2000 anos atrás. Há muitas profecias na Bíblia sobre Deus que aparecem nessa época atual para salvar a humanidade. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Já que muitas pessoas ainda não experimentaram o cumprimento das profecias da Bíblia. Elas vivem na ignorância e pensam: quando as profecias realmente se cumprirão? Porém, Deus avisou: não os desprezeis as profecias. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia não é, de forma alguma, algo que pode ser alterado ou aplicado artificialmente. Todos os 66 livros da Bíblia são palavras proféticas registradas pelos profetas, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Será que em algum momento podemos tratar as palavras da profecia com desprezo? Fazer isso não seria diferente de tratar Deus, que registrou as profecias, com desprezo. Nós nunca devemos fazer isso, certo? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: quem reina? O teu Deus reina. Em nossa Sião, Deus é o único que reina. Sião não é um lugar onde um ministro, um líder de região ou de grupo reinam. O lugar onde Deus reina sobre seu povo é a Igreja de Deus. Vamos ver o versículo 8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno de quem para onde? O retorno do Senhor a Sião. Sem tirar ou acrescentar algo das palavras da profecia, para onde Deus está retornando? Para Sião. O que ele fará lá? Ele reinará. Sião é um lugar que foi estabelecido e que é governado por Deus. É por isso que todas as nações de todo o mundo anseiam voltar para Sião. Porém, nem todos estão vindo para Sião. Sião é o lugar onde o povo de Deus se reúne. Vamos ver o versículo 8 outra vez. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Irmãos e irmãs, aqui não diz que Deus estenderá a sua graça a todas as nações e que elas verão a salvação de Deus? Isso também é uma profecia. Essa profecia, com certeza, será cumprida. As palavras, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus, não significam que Deus entregará o Evangelho, a mensagem de salvação, até aos confins da terra? Em cada época, o povo de Deus sempre presta muita atenção à providência da salvação de Deus. Na época do Pai, os profetas se orgulhavam de Deus Jeová, e os apóstolos se orgulhavam do nome de Jesus, na época do Filho. Por onde quer que fossem, eles se orgulhavam de Cristo, dizendo: creiam no Senhor Jesus, então você e sua casa serão salvos. Agora, nesta época, por onde quer que formos, devemos nos orgulhar do pai e da mãe, que vieram como o Espírito e a noiva. Nunca devemos perder o nosso orgulho pelo fato de sermos filhos do pai e da mãe. Além disso, de acordo com os ensinamentos do pai e da mãe, devemos fazer boas obras para a nossa família e para aqueles que ainda não vieram para a verdade. Hoje, vamos estudar sobre a profecia do rei Davi, através do sermão intitulado O Rei Davi e Cristo An-San-Hon. Vamos ver o livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Aqui mostra que buscarão a Davi. Quando isso acontecerá? E, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O registro do livro de Oséias, capítulo 3, versículo 5, é uma profecia muito importante para nós. Ela diz que o povo de Deus buscará a Davi nos últimos dias. Uma pessoa que viveu 3.000 anos atrás pode voltar à vida nos últimos dias? Podemos entender claramente que essa profecia não se refere ao rei Davi, o segundo rei de Israel. Em vez disso, este Davi deve ser o Davi profético. Isso não significa que somente quando encontrarmos o Davi profético nos últimos dias, poderemos receber as bênçãos que Deus preparou para nós e entrar no céu? Então, vamos descobrir quem é esse Davi profético, indo para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é Deus Forte, Pai da Eternidade? Não é Jeová? O profeta Isaías já tinha profetizado 700 anos antes que Jeová nasceria como uma criança no futuro. Vamos continuar com o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono. O trono de quem? De Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Jeová viria à terra, nascendo como uma criança. Quem era a criança? Era Jesus. Quando Deus, Jeová, se vestiu de carne e veio à terra, Ele usou o nome Jesus. Vamos ver o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus Cristo não nasceu em Belém,
e depois cresceu na Galileia? Aqui no capítulo 9, Isaías está explicando sobre Jesus. Jesus é Jeová, que veio à terra como uma criança. Ele se assentará no trono de Davi. Vamos encontrar o cumprimento desta profecia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esta é a cena que mostra a profecia de Isaías, capítulo 9, se cumprindo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele seria o Deus forte, o Pai da eternidade. O nome usado na época do Pai foi Deus Jeová. Quando Deus, Jeová, veio à terra em carne, ele usou o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. No livro de Oséias, capítulo 3, está escrito: busque a Davi nos últimos dias. Só então você poderá receber as bênçãos de Deus. Então, qual é a relação profética entre Davi e Jesus? Vamos ver o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Davi subiu ao trono quando ele tinha 30 anos. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou por quanto tempo? 40 anos. Está escrito que Davi reinou por 40 anos. Davi subiu ao trono com 30 anos e reinou por 40 anos. E quanto a Jesus, que veio como o Davi profético, vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de quantos anos? 30 anos ao começar o seu ministério. Davi recebeu uma unção física aos 30 anos e subiu ao seu trono. Jesus Cristo, o Davi profético, recebeu uma unção espiritual aos 30 anos e começou a reinar em seu reino. Tanto Davi quanto Jesus foram ungidos aos 30 anos. Jesus poderia ter sido batizado aos 20 ou aos 25 anos. Não poderia? Mas, surpreendentemente, Jesus foi batizado quando tinha 30 anos. Isso é realmente incrível. Isso mostra que cada profecia se cumpre com precisão. Se Davi foi ungido com 30 anos e reinou por 40 anos, então Jesus Cristo, que é o Davi profético, deve ser ungido espiritualmente aos 30 anos e reinar por 40 anos. Somente então podemos dizer que as profecias foram cumpridas com precisão. Porém, vocês e todos os teólogos sabem bem que Jesus pregou o Evangelho por 3 anos. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? A figueira representa a nação de Israel. E está escrito: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Jesus foi batizado aos 30 anos e morreu com 33 anos. Por isso, alguns podem duvidar e dizer: Jesus não cumpriu a profecia de Davi. Porém, há um segredo essencial para a nossa salvação.
Depois de Jesus ascender ao céu, o que aconteceu com todas as verdades da igreja primitiva? Elas foram pisoteadas por Satanás, não foram? A Páscoa, assim como o sábado, desapareceu. Todas as festas da nova aliança desapareceram. A maneira como reverenciamos e honramos a Deus desapareceu completamente. Porque o culto, que é a maneira de reverenciar e honrar a Deus, foi destruído por Satanás. Para restaurar o que foi perdido, Deus, que vê o fim desde o princípio, prometeu vir à Terra pela segunda vez. Com relação aos 40 anos do reinado de Davi, Jesus realizou o seu ministério do Evangelho por 3 anos em sua primeira vinda. A Bíblia profetizou que os 37 anos restantes seriam cumpridos completamente em sua segunda vinda. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá por qual vez? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Em sua primeira vinda, Jesus veio em carne e reinou sobre seu reino, pregando o Evangelho por 3 anos. Da mesma forma, para cumprir a profecia dos 37 anos restantes, ele deve se vestir de carne outra vez. Por isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, que ele apareceria pela segunda vez. Em outras palavras, ele deve vir à Terra em forma visível, ou seja, em carne. Quando Cristo vier pela segunda vez, qual é o sinal que nos permite reconhecê-lo? Isso é extremamente importante para nós. Vamos ver qual é o sinal. Indo para o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, está escrito: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando Deus vier à terra em carne, qual aliança Deus prometerá a Davi? De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 13, qual aliança é a aliança eterna? Não é a nova aliança? Em sua primeira vinda, Jesus Cristo disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele estabeleceu seu reino com a nova aliança e reinou por 3 anos. Quando Cristo veio à Terra pela segunda vez, ele foi batizado aos 30 anos outra vez e cumpriu seu ministério por 37 anos. Ao fazer isso, Deus cumpriu todas as profecias de acordo com a Bíblia. Então, quem revelou a nova aliança para nós? Foi o Cristo Ansanhon. Agora, vamos conhecer sobre a vida de Cristo Ansanhon. Para cumprir a profecia de Davi, Cristo Ansanhon foi batizado em 1948. Ele veio à Terra em 1918 e foi batizado em 1948. Então, com quantos anos ele foi batizado? Com 30 anos.
Em 1948, uma profecia extremamente importante se cumpriu. Na parábola da figueira, a nação de Israel, que é representada pela figueira, reconquistou sua soberania em 1948, quando os ramos se renovaram e as folhas brotaram. Sabendo que a independência de Israel é crucial para entender todas as profecias da Bíblia, Cristo Ansan-hon fez 30 anos em 1948 e foi batizado nesse mesmo ano. Isso foi para cumprir os 37 anos restantes da profecia do trono de Davi. Quando você adiciona 37 anos a 1948, em que ano se converte? No ano de 1985. Foi por isso que ele ascendeu ao céu em 1985, depois de completar os 37 anos restantes do trono de Davi. Quanto a essas profecias, pode um mero homem determinar o seu nascimento e a sua morte para se encaixar dentro das restrições das profecias? De forma alguma. A independência de Israel, a figueira, poderia ter acontecido em 1950 ou em 1946, mas foi em 1948. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo às portas. Entre os sinais proféticos da sua vinda, a independência de Israel é muito importante. O batismo de Cristo naquele ano, de acordo com a profecia do trono de Davi, significa a sua restauração do Evangelho do Reino. Desde 1948, Cristo guiou o Evangelho por 37 anos até 1985. Quando somamos 3 anos da sua primeira vinda a 37 anos da sua segunda vinda, dá o total de 40 anos. Foi assim que Cristo cumpriu a profecia do reinado de 40 anos do trono de Davi. Ainda essa profecia não é apenas sobre a duração do trono. O que ele devia trazer também? Ele tinha que restaurar todas as leis, regulamentos e decretos da nova aliança, que haviam sido destruídos. A nova aliança, a graça de Deus, é a misericórdia prometida apenas a Davi. Assim, o sinal de Davi é a nova aliança. Embora todos os regulamentos e as leis das 7 festas de 3 tempos tenham sido destruídas, o pai Ansan-hon veio e restaurou tudo. Com sua vinda, o pai cumpriu os 40 anos do reinado do trono de Davi, 3 anos em sua primeira vinda e 37 anos em sua segunda vinda. Há alguma outra pessoa que abriu o caminho da salvação para a humanidade através do sábado e das 7 festas de 3 tempos, incluindo a Páscoa da Nova Aliança? Houve numerosos estudiosos da Bíblia, teólogos e pastores. Mas ninguém nunca trouxe esses regulamentos. Eles apenas clamam que quem crer pode ser salvo. Algumas pessoas perguntam, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não começou a guardar o sábado antes da Igreja de Deus? O sábado deles começa na sexta e termina no sábado. Mas, e quanto a nós? Nós adoramos no 7º dia. Em outras palavras, o sábado deles começa desde o 6º dia. Esse não é o sábado que Deus estabeleceu. Eles apenas estão pegando emprestado o nome sábado. O 7º dia é o sábado. Com isso, podemos entender que o caminho que estamos andando agora é o caminho ao céu, guiado por Deus Espírito Santo, Cristo Ansan-hon. Devemos segurar firmemente todos os ensinamentos do nosso Pai e da nossa Mãe Celestial, não se afastando deste caminho enquanto pregamos o Evangelho. Como vimos antes no livro de Isaías, capítulo 52, está escrito: Deus, Jeová, reina. Deus reina em Sião. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 21, também diz: Deus será grandioso. Neste momento, a vida de muitas pessoas colapsaram
por causa do coronavírus. Muitos perderam seus empregos e a taxa de desemprego é extremamente alta. Essa é a situação atual em que nossa aldeia global se encontra. Embora possamos enfrentar dificuldades e sofrimento temporários neste mundo, vamos sempre pensar sobre o reino dos céus. Pertencemos à igreja que Deus estabeleceu, de acordo com as profecias. Temos recebido as bênçãos da vida eterna do nosso Deus. E o mais importante, já que a Mãe Celestial está conosco, devemos superar todo o medo. No deserto, não houve israelitas que morreram de sede ou fome. Quem foram aqueles que morreram? Aqueles que murmuraram, reclamaram e que não tinham fé em Deus foram destruídos no deserto. Na Bíblia, não há registro de alguém que morreu de fome. Ninguém morreu porque ficou sem água. Como está escrito, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos e irmãs, vamos sempre pensar na promessa de Deus e em sua santa vontade. Há muitos países ao redor do mundo onde fábricas e comércios fecharam por conta da pandemia. Na Coreia, podemos guardar o culto com um pouco mais de liberdade. Mas há muitos países onde a situação é muito mais difícil. O reino dos céus está preparado para nós. Com essa esperança, nos sintamos encorajados. Tenho certeza que há famílias sofrendo por causa da pandemia. Vamos nos animar. Nosso Pai Celestial e nossa Mãe estão nos guiando ao céu, onde podemos desfrutar da vida eterna e bênçãos. Esperando que todos nós possamos alcançar a nossa terra prometida, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado, Deus vos abençoe.